Doutora Dora, boa tarde. Como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradecer muito aí a sua participação nesse nosso webinar. A gente já Um começa. prazer, eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra para nós e importante, né? Um importante exercício para a democracia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso é muito bom. Deixa eu só confirmar aqui com a nossa área técnica, se nós podemos já iniciar. Fábio, podemos começar? Vicente, se quiser esperar mais uns 5 minutos, a gente dá uma tolerância de mais uns 5 Perfeito. minutos, tá? Pessoal entrando. Ok. Isso. Se você conseguir colocar o logo da doutora Dora também, a gente começa com o logo e depois já fica aí o destaque também. Obrigada, doutor Vicente. Qual que é a ideia? Já me dá uma diretriz aqui, assim eu não saio do script Não, e a gente perfeito. consegue fazer dentro do tempo, que daqui a pouco eu vou a Bragança Paulista. Nossa, correria, né? Amanhã é Rio Preto. Não para, hein? Não, eu acho que eleição para o OAB é igual a eleição para governador do estado, né? É muito... Não para uma cidade para outra. É minha primeira, então estou aqui vendo como é que é, corrida de obstáculos, mas tá divertido, vamos manter o bom humor aí, que está crescendo. E está chegando, né? Semana que vem, né? Dia 25. Tá, já estamos entrando na regressiva agora. A ideia hoje é que a senhora apresente as suas ideias para a sua gestão frente ao OAB e se apresentar mesmo. A candidata já é bem conhecida, mas as ideias, então, acho importante, porque eu vou falar depois um pouquinho do COJUR da Italcam, muito rapidamente, mas é um evento que fica aberto e esse evento ele fica no canal da Italcam, da Câmara Italiana, no YouTube, e tem bastante acesso. Às vezes as pessoas não conseguem acessar ao vivo o evento, em razão da correria do dia a dia. Claro, nós estamos no meio da tarde. Pelo YouTube. Então, é o que fica aí, tem um acesso bem interessante depois. E é um exercício da democracia, né? E como eleição, conhecer o candidato e o convencimento para obter os votos dos eleitores advogados. E agradecer, eu sei que a dificuldade de conciliar tanto compromisso com as agendas, né? Mas importante. Bom, Fábio, acho que podemos começar. Ok, está me escutando? Já está no modo gravação? Já está sim. Se quiser, como eu te falei, quiser esperar mais um pouquinho para a gente começar, ou se vocês quiserem começar agora... Não, acho que podemos começar sim, vamos manter o horário. A doutora Dora tem uma agenda bastante apertada, temos que respeitar o horário. Então, perfeito. Nós seremos britânicos com o horário, né? Já está gravando. Então, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas à doutora Dora Cavalcante. Nesse início, ela que estreia essa série de webinars, Eleições OAB São Paulo, organizado pelo Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, uma Câmara de Comércio centenária, que tem mais de 500 associados, dentre os quais aproximadamente 60 escritórios de advocacia, além de advogados inscritos na pessoa física e grande parte das empresas com o seu departamento jurídico. Então, a oportunidade de conhecer melhor o candidato à OAB, à presidência da OAB, conhecer o seu plano de gestão, plano de governo, vamos assim dizer, é muito importante. O Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira, que conta com advogados de diversos escritórios, diversas especialidades, ele é dividido em núcleos temáticos. Então, temos núcleos de direito do trabalho, ambiental, direito digital, concorrencial, infraestrutura, enfim, são advogados bastante ativos e tenho certeza que querem conhecer melhor aquela que talvez venha nos representar e nos comandar
nos próximos anos frente à OAB de São Paulo. Doutora Dora Cavalcante, ela tem mais de 25 anos de experiência na área criminal, é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, construiu uma carreira com atuação em projetos que buscam fortalecer direitos e garantias. Atualmente é sócia do escritório Cavalcante, Sion e Salles Advogados, com atuação destacada em publicações internacionais. É fundadora e diretora do Innocence Project Brasil, que se dedica a combater a condenação de inocentes no país, além de conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, entidade que ajudou a fundar e presidiu entre 2002 e 2007. Teve 2 mandatos no Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública e integrou o Conselho Penitenciário, ambos no estado de São Paulo. Nos últimos anos, a doutora Dora vem se dedicando a fortalecer a presença feminina na advocacia criminal, atuando em eventos da classe por todo o Brasil. É candidata a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ao lado da sua vice, Zara. Doutora Dora, muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Abrir o microfone é sempre bom, né? Obrigada, doutor Vicente. Uma alegria estar aqui conversando um pouquinho, contar em breves linhas sobre a construção da Chapa 20. Agradeço aí a sua apresentação. Deu para ver que eu, já aqui do alto dos meus 50 anos, sou uma advogada com bastante janela, com bastante traquejo na área criminal. Vivi sempre muito próxima à Ordem dos Advogados do Brasil, porque iniciei a minha carreira e trabalhei por muitos anos com Márcio Tomás Bastos, que bem antes de ser ministro da Justiça, como ele ficou conhecido antes de falecer, foi ele mesmo presidente da Ordem aqui em São Paulo e também presidente do Conselho Federal. Portanto, na advocacia em que eu me formei, lá na década de 90, já durante a faculdade, migrei do societário para o direito penal, para o direito criminal, que é a área de minha atuação, mas sempre, absolutamente sempre, tendo a OAB como uma referência para os colegas, como uma referência ética, como uma referência para a defesa das prerrogativas, para discussão e debates aprofundados sobre as questões centrais para o próprio exercício profissional e também para o debate dos temas caros à preservação da nossa democracia, as questões do relacionamento institucional entre as carreiras jurídicas, pensar o sistema de justiça como um todo. Nós sabemos que a OAB é muito importante e indica, né, tem ali representantes em todo tipo de conselho da nossa sociedade. Aqui em São Paulo, reunimos o maior número de inscritos dentre todas as seccionais, já somos mais de 350 mil advogados, e dentre os inscritos, hoje já temos uma maioria de mulheres. Entretanto, nunca tivemos uma presidente mulher e nunca tivemos também uma mulher presidindo o Conselho Federal da Ordem. Com isso, eu me apresento para contar a razão de eu ter, lá no dia 8 de março, Dia da Mulher desse ano, publicamente colocado o meu nome à disposição para participar desse desafio, que é um desafio muito instigante e também muito trabalhoso, e como eu estou orgulhosa hoje, doutor Vicente, de ter construído um grupo, que é um grupo novo em termos de política de OAB, que tem uma visão muito diferente da que hoje está na Ordem, sobre o papel institucional da Ordem, e que vê a Ordem como, vamos dizer, ali um porto seguro, não só da advocacia, mas também da cidadania, e que entende que a nossa entidade perdeu um pouco desse brilho ao longo dos últimos anos, né? É lógico que a OAB jamais pode ser um espaço para decisões ou para discussões partidárias, mas a OAB tem que ter em seus quadros pessoas que queiram se dedicar às questões da classe, né? Pessoas que queiram, vamos dizer, contribuir para o desenvolvimento da advocacia. E, infelizmente, o grupo que vai hoje tentar a reeleição, que é Caio Augusto Silva, que hoje comanda o grupo tido por, conhecido como dos amarelos, aí nenhuma crítica, é como se apresentam nessas eleições,
é um grupo grande, eu não gosto nunca de fazer uma crítica genérica de terra arrasada, de dizer que nada fez de bom, mas é um grupo que descumpriu promessas essenciais de campanha, né? Então, prometeu que não iria tentar a reeleição, e hoje está tentando a reeleição, prometeu que implantaria o voto online, que é uma questão muito importante para a advocacia, porque nós temos um quadro hoje em que metade dos colegas, das colegas, não vota nas eleições de ordem. Embora o voto seja obrigatório, o índice, e eu visitei muitas cidades, conversei com colegas de muitas subseções, né? E é uma constante. O índice total somado, acho que é 45,8%. Algumas cidades com mais abstenção que isso, outras com menos, o que é um sintoma importante de que há um certo desencantamento, em especial dentre os jovens advogados, de qual é o papel da OAB, por que é importante participar da vida da OAB. Então, aqui eu já trago como uma primeira proposta e um desafio que nós abraçamos ao longo desse ano de trabalho, que é o desafio de reengajar e reaproximar os colegas de todos os vieses, de todas as matizes da advocacia, do interior, da capital, do pequeno escritório, do grande, da advocacia pública, da advocacia empresarial, de quem integra os departamentos jurídicos, com quem eu trabalho no meu dia a dia, como advogada criminalista com escritório próprio, mas para mostrar que a OAB é um espaço nobre de diálogo e é um espaço muito importante quando a gente discute a ética na formação dos profissionais do direito, dos advogados, e também para pensar o futuro da nossa profissão. A gente sabe, tenho certeza de que não foi diferente nos debates da própria Câmara Ítalo-Brasileira, que a pandemia afetou todos os setores da economia, afetou as pessoas na sua saúde mental, afetou as pessoas na sua organização familiar, e esse é um ano extremamente delicado, em que qualquer candidato, e aí me coloco já, né, apresentando a Chapa 20, tem que pensar soluções modernas, ousadas, fundamentadas, para dar esse passo do pós-pandemia para a comunidade de advogadas e advogados, que sofreu muito, né? Não é exclusividade da advocacia, mas o retrato impressiona, se a gente for pensar que ao longo aí desse período, mais de 20 mil colegas acabaram preenchendo declaração de necessidade, pedindo um abono que não passou de R$100, R$150, ou seja, a classe está sofrida e precisa repensar a forma, né, de poder trabalhar. Agora, dito isso, que é esse convite para um engajamento de todo mundo a participar da eleição, lamento que a gestão não tem esse apreço pela representatividade, não abraçou o voto online, embora as regras da eleição, que são discutidas no Conselho Federal, tenham mudado a tempo de já implementar a eleição online esse ano, como vai fazer Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, para dar exemplos. Ou seja, São Paulo poderia estar na vanguarda e também fazer o voto online, em especial para aumentar o engajamento, né, e a representatividade na ordem, mas o meu segundo ponto seria a importância de ter uma maneira de gerir a entidade mais coletiva, mais moderna. Nós, advogadas e advogados, hoje trabalhamos sempre nessa agenda do compliance, da governança, da due diligence, são palavras tão corriqueiras hoje, né, em quem atua no setor corporativo, ou mesmo como eu, quem tem experiência em terceiro setor, nós estamos sempre preocupados em prestar contas, em gerir de maneira moderna e transparente. E a OAB, infelizmente, não pratica ali uma democracia interna, é uma entidade imensa, que tem um orçamento muito importante, né, muito importante mesmo, quase R$500 milhão ano o orçamento da OAB, tem um braço de assistência, um braço humanitário, que é a Caixa de Assistência, a CAASP, e, infelizmente, a gestão criou um portal da transparência, mas nós não conseguimos acessar
dados a partir desse portal. Ele ainda é muito hermético e os dados não são compartilhados com toda a classe. Como um grupo novo, que é esse grupo a OAB TAON, que traz a novidade de 2 advogadas militantes, 2 advogadas com histórico de atuação profissional marcada, não conseguimos ter as mesmas, vamos dizer, ferramentas para participar da eleição. Isso é importante quando a gente quer um processo democrático, né, que a gente tenha regras que permitam a participação de todos. Então, a semana passada, por exemplo, a gestão fez uma convocação em massa de mesários, muitos colegas do nosso grupo convocados para atuar como mesários, e aí não poderiam participar no dia a dia da boca de urna, que é um exercício profissional. Os nossos e-mails, que são e-mails oficiais da campanha que a OAB tem que mandar, estão atrasados. A gestão fez um censo da advocacia pela primeira vez e não disponibilizou o censo para as oposições. Então, como eu disse, hoje o nosso grupo tem como filosofia uma gestão moderna, uma gestão inclusiva, mas também uma gestão coletiva e transparente. Eu dou muito valor à função dos conselhos, né? Um conselho, e no caso da OAB, são 80 conselheiros, mais 80 conselheiros suplentes. São pessoas que vêm, assim, representam, como eu falei, tantas áreas do direito, tantas localidades do interior, do litoral, pessoas que têm, vamos dizer, um conhecimento diferente e precisam ser ouvidas para ditar os rumos da nossa entidade. Hoje, infelizmente, o Conselho não participa, vamos dizer assim, da delimitação dos rumos que a gente quer para a advocacia paulista. Se nós tivéssemos o voto online, já podíamos avançar para discutir uma eleição em 2 turnos, por exemplo, tudo com vistas a dar mais representatividade, né, para aumentar e ampliar o exercício democrático na nossa entidade. Vicente, eu vou falando aqui, mas você, por favor, me interrompe quando você achar que é bom. Eu queria te deixar à vontade para fazer perguntas, porque acho que não é o caso de eu avançar pelos 8 eixos temáticos do nosso programa. É uma apresentação geral. Eu convido todo mundo a entrar nas redes da campanha para ver a qualidade dos nossos conselheiros, dos nossos diretores, para buscar ali o nome de um colega, de uma colega que sirva como referência, então, no doracavalcante.oficial ou no site da campanha, que é www.aoabtaon, assim mesmo, .com.br, para que vocês possam efetivamente conhecer e passear pelos nomes que muito nos honram na construção da Chapa 20. Doutora Dora, vou aproveitar, então. A senhora colocou alguns pontos bem relevantes. Eu vou começar pela questão do voto online, que eu acho que não é só um pedido dos advogados, acho que é da sociedade, porque dia da eleição do OAB, o que a gente escuta de reclamação, está tudo parado, é trânsito perto de todo lugar, é quanta gente, são esses advogados que estão votando. Então, existe sim essa possibilidade que tenhamos o voto online, né, uma vez eleita. Então... Sem dúvida nenhuma. E olha que triste, doutor Vicente, esse era também um compromisso da atual gestão, mas um compromisso que não foi cumprido. Hoje ainda, Caio dizia que não quis fazer a advocacia de São Paulo de tubo de ensaio, mas a advocacia de São Paulo tem que estar na vanguarda, o sistema é testado por diversas entidades, Conselho dos Contadores, de enfermagem, entidades que reúnem, inclusive, um número maior de inscritos do que a advocacia. Acho desrespeitoso quando alguém diz, mas o advogado vai se atrapalhar. Hoje, toda a advocacia teve que se amoldar ao processo eletrônico, ao certificado digital. Eu que sofro bastante nisso, posso dizer,
que, obviamente, nós, profissionais da advocacia, somos zelosos com relação ao nosso voto, temos plena capacidade de participar de uma eleição digital, e, com isso, permitindo, na pandemia, evitar aglomeração, era uma preocupação, nós fizemos toda uma campanha pelo voto online, preocupados com não sabíamos o estado da pandemia, e também para reduzir custos. Imagine que o Distrito Federal conseguiu economizar algo na ordem de 500 mil reais, valores importantes a serem revertidos em favor da classe, trocando uma mudança que é inevitável. Obviamente que na eleição seguinte faremos esse método, é auditável, é absolutamente factível que você possa votar em qualquer horário do dia, pode votar no seu escritório, na sua casa, né? Pode votar no home office, como é hoje. E lembrando que a eleição da ordem, que ocorre dia 25 de novembro, não é essa próxima quinta-feira, vejam, ela só ocorre das 9 às 5 da tarde, o que efetivamente atrapalha um dia de trabalho, né, da advogada ou do advogado, que tem os seus afazeres, que pode ter uma audiência, uma reunião, um prazo para cumprir. Então, não é convidativo o modelo, foi ali. Nós temos que ter muito claro, o importante aconteceu, que era a mudança do provimento que regula as eleições. Dito isso, o Conselho Federal abriu, oficialmente a opção era levantar a mão e dizer São Paulo também quer. Isso tem que ficar claro, porque é importante mesmo. Outro ponto que a senhora colocou é da questão da pandemia e como isso afetou diversos colegas da advocacia. Mas não é só a pandemia, né? Se a gente pega o histórico da OAB de inadimplência, e São Paulo, me parece que no Brasil é uma das que tem menos inadimplência, se comparado com outros estados até. Mas a ilusão que as pessoas têm da advocacia é como se fossem jogadores de futebol, né? As pessoas veem o topo da pirâmide, mas não vê o todo da advocacia. Como que a OAB pode ser mais proativa a esses colegas que muitas vezes têm problema de inadimplência, eles não conseguem pagar a anualidade da OAB? Esse é um ponto também muito importante, eu agradeço a pergunta e já vou aproveitar para contar um pouquinho da história da formação da Chapa 20, porque eu estou muito contente hoje, mas muito feliz mesmo, e é bacana dizer que nós estamos sendo fortemente criticados, o que mostra que nós temos chance, é importante deixar isso muito claro, nós estamos bem posicionados nas pesquisas e o nosso grupo vem com tudo para fazer uma construção que leve em conta os diversos retratos da advocacia. Como eu disse, também uma mudança das regras do Conselho Federal. Pela primeira vez, as chapas estão sendo constituídas por metade de colegas mulheres, metade homens, na ponta do lápis, 50%, 50%, e nós estamos falando de 176 colegas, é uma chapa grande, que é como funciona a eleição da ordem, e também uma política afirmativa, pela primeira vez, 30% de vagas destinadas a colegas da advocacia negra. A nossa chapa não só cumpriu rigorosamente com essas novas regras inclusivas, mas tenho a honra de ter como vice Lázara Carvalho, a Zara, que tem, Vicente, é importante dizer isso, um histórico profissional muito diferente do meu, muito diferente dos diretores, alguns da nossa chapa. Então, olha a diretoria executiva que interessante. Lá eu, presidente, Zara, vice-presidente, secretário-geral Antônio Ruiz, que já foi muita coisa na ordem, já foi diretor, já presidiu a prerrogativas, né, já dirigiu a própria Associação dos Advogados de São Paulo, tem bagagem e acredita no nosso projeto. Cláudia Luna, uma mulher potente, que exerce uma liderança na advocacia das mulheres, que foi presidente da Comissão da Mulher Advogada. Frederico Criciúma, que, como eu, é criminalista, membro do CESA e traz a sua experiência para a tesouraria. Convido vocês a verem os nomes dos nossos conselheiros e conselheiras federais, para dizer que temos noção de que a OAB não tem uma realidade única. Assim como a sociedade brasileira, a classe hoje congrega
né? Profissionais para quem essa anuidade na faixa de R$ 1.000 é muito cara, e outros que não têm dificuldade em razão do sucesso profissional que atingiram ou do tipo de trabalho que exercem, de fazer frente a essa anuidade. Portanto, o que a nossa chapa propõe, além do que já existe, que é um abrandamento da anuidade para quem está começando a carreira, né, ou uma colega mulher que acabou de ter filhos, mas efetivamente uma análise concreta, não adianta a gente fazer promessa que depois não vai poder cumprir, para a implementação de uma anuidade progressiva, que, respeitados os dados do censo, avalie efetivamente a capacidade contributiva a depender da região e do tipo de advocacia desempenhada. E digo isso, inclusive, enaltecendo, para a gente não ficar no nós contra eles, nesse mundo tão polarizado que nós estamos vivendo, as iniciativas que escritórios maiores tomam de ter políticas de diversidade e inclusão, de pensar naquele profissional para quem muitas vezes é difícil ter um bom plano de internet para fazer uma audiência virtual. Hoje nós sabemos, né, que para advogar, eu mesma, às vezes você está, outro dia eu estava numa audiência de júri super tensa, a testemunha tinha chovido, não chegou em casa, estava num posto de gasolina, caía o sinal. São ferramentas novas para o judiciário, novas para o Ministério Público e também para a própria advocacia. Então, é importante que a CAASP, nesse pós-pandemia, olhe de maneira franca para a classe, pense como disponibilizar. Claro, nós temos programas de descontos, é possível dar um retorno, se não integral, parcial, da anuidade, com os descontos. Nós todos conhecemos os descontos da farmácia, mas outros descontos, que eles estejam presentes de maneira rápida num aplicativo, que a gente possa se beneficiar o mais possível disso, mas que nós temos que ter a coragem de explicar para o jovem advogado e também para aquele que, às vezes, já está ali mais próximo de tentar se aposentar, e o autônomo, muitas vezes, não vai conseguir se aposentar, vai trabalhar até morrer, né, e precisa de um apoio da entidade para se virar, para conseguir trabalhar e para ter uma remuneração digna. Portanto, esse retrato, esse estudo é importante e é possível desenvolver uma anuidade que contemple esse recorte tão distinto. E isso vale também para os cursos. A gente sabe que o profissional jovem se forma, como disse você, doutor Vicente, achando que agora passei na UAB e vou ficar rico, vou ter uma carreira brilhante de sucesso, mas eu que sou do tipo aplicada, li o relatório de exame de ordem feito pela FGV e a gente sabe que muitas vezes o profissional estuda à noite, trabalha de dia, passa na ordem e não vai conseguir advogar, não vai conseguir se colocar num departamento jurídico, não vai conseguir ingressar numa carreira desde cedo. Então, nós temos que ser honestos para dialogar e pensar novas possibilidades para esse profissional que se forma e para permitir que ele tenha acesso a cursos a preços acessíveis, porque os cursos são muitos, mas quando você clica ali no portal e acha, puxa, esse aqui está bacana, que interessante, é um curso caro e, às vezes, não está ao alcance de todos os profissionais. Doutora Dora, tenho mais uma pergunta. Nós sabemos que a OAB ela tem as suas comissões especiais e comissões permanentes, que atuam em diversas áreas da sociedade, comissão de concorrência, comissão de prerrogativas, comissão, enfim. Como a senhora enxerga as comissões e a relevância delas para a OAB? A senhora pensa reestruturá-las, ou dar uma força maior para as comissões? Porque é um braço importante, né, para o desenvolvimento do trabalho da OAB. Porque especializa, né? Você coloca advogados daquela área que se dedicam mais àquele determinado assunto. Isso tem uma conversa importante com outros setores, né? Com órgãos de governo, órgãos do judiciário. Sem dúvida. Eu volto a dizer da importância da gente pensar a OAB como um grupo forte, unido,
que vem de trajetórias diferentes, que tem experiências diferentes, mas que compartilha essa visão de uma advocacia de excelência, preparada, que vai dialogar com as outras entidades, né? Em pé de igualdade, a gente fala tanto de violação de prerrogativas, de desrespeito à figura do advogado, mas nada valoriza mais a advocacia do que um profissional fazendo um trabalho que, enfim, leve a ter orgulho da sua atuação profissional, né, que o deixe em paz, que está fazendo um bom trabalho. Nesse sentido, as comissões, e são inúmeras, são fundamentais, são muito importantes. E eu volto a dizer que o grupo, nosso grupo, a Chapa 20, convidando de novo todos que assistirem esse webinar, a conhecerem os integrantes da nossa chapa, mas eu concordo, a advocacia hoje, para que a gente possa trabalhar, nós sabemos que é o tal negócio, eu como criminalista, se for dar uma sugestão, né, para uma questão concorrencial, para uma questão de LGPD, para uma questão específica do direito ambiental, não vou ter uma contribuição de qualidade para dar. Então, as comissões temáticas, muitas delas fazem um trabalho importante, e é um trabalho que tem que ter esse viés de pensar a própria construção legislativa e hoje também o litígio estratégico, porque a OAB tem legitimidade para se posicionar em diversos temas. Nós sabemos como hoje, ao longo da própria pandemia, a OAB contribuiu para levar ao Supremo Tribunal Federal o tema de a quem incumbia deliberar sobre essa regra ou aquela regra. Então, a produção, vamos dizer, de conhecimento, de debate, de aprofundamento das comissões é muito nobre. Mas eu quero aproveitar essa pergunta para contar que a atual gestão sofreu não uma, nem duas, mas 3 dissidências muito significativas numericamente, mas mais do que tudo significativas em termos de fundamento. Então, não são pessoas que deixaram a OAB e falaram, não quero mais, cansei, estou frustrada. Explicaram o motivo de sair da atual gestão e pessoas que hoje caminham conosco, integram a Chapa 20 e nos apoiam porque estavam desenvolvendo um trabalho sério e muito comprometido em diversas comissões. Eu posso dar exemplos vastos, posso ir da Comissão de Direito Urbanístico para a Comissão de Assuntos Penitenciários, que é mais próxima da minha área. Posso dar o exemplo da Comissão de Direito Eleitoral. Olha o desafio de uma Comissão de Direito Eleitoral no Brasil em 2021, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Justiça Restaurativa, temas muito novos, né, que são importantes também para a advocacia, Comissão de Igualdade Racial, Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Direito Penal e por aí vai. Comissão da Advocacia Pública, não quero nominar para não ser indelicada com colegas que presidiam essas comissões, mas a semana passada dialoguei numa live com a Advocacia Pública e vi colegas que atuam na esfera federal, estadual e municipal, louvando o trabalho da doutora Patrícia Massa, que presidiu a comissão e avançou, e que hoje nos apoia, porque se frustrou com a maneira como a OAB fez um discurso de democracia e de descentralização, mas acabou discutindo e decidindo as coisas sérias num universo muito pequenininho, sem ouvir, vamos dizer, e sem dar crédito para o trabalho que era desenvolvido. Não sei se com isso eu respondi, Vicente, mas acho que tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha trajetória profissional, é que quem trabalhou comigo desde lá do comecinho, muitas vezes hoje é mais conhecido, famoso e respeitado do que eu, né? E está conosco nessa jornada. É bom a gente pensar que consegue construir espaços coletivos, espaços que realmente valorizem o trabalho das colegas e dos colegas, porque ninguém constrói nada sozinho, né? Acho que a OAB não pode nunca ser um plano pessoal, um projeto daquele que não larga o osso, ou que já se vê no exercício de um cargo político e não de um cargo da advocacia. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que a advocacia,
enfim, a minha existência se confunde com o exercício profissional, é a minha vida, eu brinco que eu não vou nem na esquina sem a carteirinha da ordem, mas é verdade, e a advocacia me deu muitas oportunidades, então eu estou honrada de estar hoje nessa situação de liderar esse grupo, que tem chances efetivas, e já pedindo o voto de vocês na quinta-feira, saiam de casa antes de começar a trabalhar, já depositem o seu voto para não correr o risco de ficar preso ou em algum contratempo do cotidiano ou naquele trânsito, efetivamente, Vicente, da loucura do dia da eleição da OAB. Não, perfeito. Doutora Dora, olha, foi muito interessante, muito agradável essa conversa. Eu acho que nós tivemos aí a oportunidade de conhecer melhor a candidata, né? Talvez a primeira presidente, né, da OAB. Mas ó, recebi uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? Não sei se ainda temos um tempinho aí, prometo ser breve. Do Douglas Ferrante, que é membro também do COJUR. Ele pergunta se a senhora pretende fomentar iniciativas de empreendedorismo na advocacia, aliando o direito com outros ramos, exemplo, administração, marketing, etc. Desculpe, essa é uma excelente pergunta. Nós tivemos uma reunião há 2 semanas atrás com mulheres empreendedoras pensando na participação de possibilidades de cooperação, de entrosamento de novos mercados para a advocacia, e quero deixar aqui muito claro que, embora eu seja uma advogada, o nosso grupo, obviamente, é misto, então acho que essa é uma sugestão fundamental que tem que ser seguida, que tem que ser trilhada de maneira colaborativa, e pensar que o direito, às vezes, a OAB, ela tem, vamos dizer, uma filosofia, penso eu, retrô, aquele compromisso com o passado, que é repetir certos discursos, mas sem mudar a estrutura. Então, quando a gente diz assim, vou dar um exemplo da minha área, obviamente, quem atua, né, aqueles quase 40 mil colegas que atuam pelo convênio da assistência judiciária, que hoje se dá com a Defensoria Pública. Entre a campanha, sai campanha, e os candidatos estão discutindo que é necessário melhorar a tabela de honorários. É claro que é necessário melhorar a tabela de honorários, a profissão tem que ter uma remuneração digna, mas, mais do que tudo, é importante ter um diálogo sereno, respeitoso e forte para mudar as balizas. Hoje, a nossa campanha repensou, olhou e imagina que é possível transformar a realidade do convênio mudando a regra de pagamento de honorários para seguir a regra padrão do estatuto, que é 1/3 quando a pessoa é contratada ou engajada na causa, entra com uma ação em favor de uma pessoa vulnerável, outro 1/3 na hora da sentença, outro ao final, que é possível, junto à defensoria, obter a mesma capacitação que a defensoria oferece aos defensores públicos, aos advogados, que a gente supere a burocracia de emitir certidões. Então, quando vem, por exemplo, uma sugestão que está ligada ao empreendedorismo, acho que nós temos que olhar para frente, nós temos que ser francos no enfrentamento das questões. E aí, antes de me despedir e agradecer, não posso, eu uso Dora Cavalcante, mas eu sou Dora Marzo, do lado da minha mãe, do meu bisavô para os palmeirenses, um dos 4 fundadores do Palmeiras, Luigi Emanuele Marzo, e sou cordane de casamento do meu sogro italiano. Então, eu não poderia me sentir mais em casa. Fico muito feliz e honrada de estar aqui. Obrigada mais uma vez, doutor Vicente, pelo gentil convite, e espero que todos se sintam motivados e engajados a votarem no próximo dia 25. Doutora Dora, depois desse final, acho que se alguém tinha dúvida, já não tem mais dúvida em quem votar, né? Palmeirense, toda essa origem italiana, conquistou em metade do comitê jurídico. Esse é um tema essencial lá em casa. Eu sou neta mais velha, meu avô teve que ir comigo mesmo. Palmeirense de berço aqui. É assim mesmo, tutti buona gente. Agradeço muitíssimo, foi assim, uma honra para nós e um prazer ouvi-la, conhecê-la melhor, seu plano, conhecer a sua chapa, né, os
pessoas que trabalham com a senhora, e quem sabe tenhamos oportunidade no futuro de estreitar os laços entre a OAB e a Italcam, esses laços italianos também que unem a candidata e a nossa Câmara de Comércio. Muito obrigado. Seria uma alegria muito grande. Muito obrigado. Logo mais, esse webinar estará disponível no canal da Italcam e todos poderão assistir, aqueles que não puderam ao vivo, assistirão depois. Muito obrigado, muito sucesso e boa sorte aí no dia 25. Obrigada, boa tarde, boa tarde. Boa tarde.